Olá, meus amigos, passando aqui para a gente poder refletir um pouco sobre os últimos acontecidos e falar um pouco em especial das manifestações que ocorreram no Brasil no dia 7 de setembro, terça-feira passada, e das consequências pós-manifestações de 7 de setembro. Também falar um pouco sobre as expectativas que todos nós que estivemos nas ruas, que estivemos militando, nos manifestando, nós tivemos com relação a esses atos. E como esses atos estão hoje se refletindo no cenário político, né? E eu entendo claramente que a partir, inclusive, da carta ou da nota à nação divulgada pelo presidente da República, houve, de certa maneira, em muitas pessoas, uma espécie de banho de água fria. E eu queria dizer, inclusive, um necessário banho de água fria. Algumas pessoas estavam sem a menor sombra de dúvidas, aí eu estou falando de militantes importantes nessa luta que o Brasil está tendo. Algumas pessoas estavam muito quentes, estavam com um discurso muito quente, necessário para um determinado momento e que se fazia necessário o abrandamento para o momento posterior, que era justamente o momento das manifestações, pós-manifestações. O dia 7 foi extraordinário. Nunca se viu no mundo manifestações de tamanha grandeza. Nós tivemos milhões e milhões de pessoas espalhadas pelas ruas do Brasil inteiro, com uma pauta muito clara, muito bem definida, para que alguém possa dizer que não conseguiu compreender. As manifestações eram pró-governo? Sim, no sentido da governabilidade. Não haviam manifestações em defesa de um governo corrupto. Não havia uma defesa irrestrita de todas as ações desse governo. O que se tinha eram manifestações claras a favor de um presidente eleito democraticamente poder governar. E isso significa dizer, inclusive, uma manifestação a favor do direito do povo a avaliar o rumo da nação escolhido em 2018. Se ele quer ou não quer seguir na direção desse governo mais conservador, mais à direita. E para o povo ter uma avaliação clara com relação a isso, esse governo precisa governar. Então, as manifestações a favor do governo e a favor do presidente Jair Bolsonaro não é uma manifestação restrita. Nós estamos com ele independente de qualquer coisa. Eram manifestações a favor do presidente eleito democraticamente do seu direito de governar. Manifestação com uma pauta clara contra as medidas que vêm sendo adotadas pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa de ministros, de pessoas, de sujeitos. Não havia uma manifestação, não foi uma manifestação contra
a instituição STF, mas uma manifestação com recado claro de resgate de um poder do povo. Por isso, as manifestações pedem o impeachment de ministros. Porque nós entendemos claramente que esses ministros estão usurpando de um poder, usurpando de uma autoridade que não lhes compete. Inclusive porque estão adotando medidas inconstitucionais. A Suprema Corte do Brasil tem atravessado a linha do poder que lhe compete. E mais do que atravessado para emitir opinião, que não deveria, já é extremamente equivocado, quando um juiz, quando um ministro vem a público manifestar opinião política. Ele se expõe, e ao se expor, ele expõe todo o seu poder de juiz, todo o judiciário. Uma exposição que compromete profundamente uma das instituições mais importantes de uma república, de uma sociedade, que é o judiciário. Quando ele se expõe, quando ele emite opinião pessoal, vontade pessoal, ele tira a capacidade de percepção das pessoas daquilo que é a opinião dele e daquilo que é a legislação, a lei. Ele faz uma mistura perigosíssima. E o povo foi para a rua dizer: não, nós queremos juízes sérios, nós queremos juízes serenos, nós queremos juízes que só se manifestem sobre os autos, respaldados exclusivamente à letra da lei. Nós queremos juízes que entendam que crime não se comete por antecipação, por opinião, por ideia. É preciso haver respeito às leis. E foi isso que o povo disse. E ele, nesse sentido, tratou de maneira muito exclusiva com relação a nomes. Vejam vocês, a nomes. O povo estava pedindo medidas de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, porque o povo tem recebido as ações desse ministro, as opiniões desse ministro, e tem percebido que ele está em desacordo com a Constituição. Não havia uma defesa a um sujeito que ele mandou prender. Aliás, quem esteve nas ruas viu que pouco se tinha cartazes falando de Roberto Jefferson, de Daniel Silveira, de Zé Trovão. Tinha, até em solidariedade a estes. Mas os cartazes falavam em liberdade de expressão, em liberdade de opinião. Isso é um direito de todos os cidadãos. Os cartazes pediam respeito à Constituição, ao artigo 5º, todos os seus incisos e parágrafos. Os cartazes pediam isso, na sua maioria. Pedia-se o impeachment de Alexandre de Moraes, pedia-se o impeachment do Barroso, porque entendeu-se também que o mesmo tem, como juiz, atuado como agente político. Sabe-se lá com que interesses. E aí, inevitavelmente, a gente começa a fazer um comparativo comportamental do antes e do depois, ou seja, antes de ser ministro do STF, quem era o ministro Barroso? O que fazia? Quem ele defendia? Quais eram as suas pautas? E agora, enquanto ministro, ele tem agido de que maneira? Qual tem sido a sua pauta? Então o povo estava na rua com uma mensagem clara. Nós queremos o STF, nós não queremos esses ministros. E aí, obviamente,
quando nós olhamos para a composição do todo, porque aí você não tinha nas ruas cartazes falando muito de outros ministros, mas tinha uma análise do todo. E aí a gente começa a pensar, será que não é preciso uma intervenção federal para modificação do STF? Porque as decisões desse ministro estão sendo validadas pela corte, mesmo que equivocadamente. A gente não vê dentro do STF um ministro se opondo a essa situação, a um corporativismo. E o povo mandou o recado, nós estamos entendendo isso. Nós estamos entendendo isso. E aí falamos de todas as outras pautas, falamos das eleições que estão sob suspeita, sim. O presidente do STE atravessou a rua, foi ao Congresso negociar diretamente contra uma medida de aprimoramento das urnas eletrônicas. Nunca se falou em acabar com as urnas eletrônicas. O que se fala é da impressão de um voto para a possibilidade de conferência pública auditiva dos votos, um elemento a mais de constatação. Pode-se discutir se essa medida é boa ou ruim. Pode-se discutir a validade de algo dessa natureza, pode-se discutir os custos disso, pode-se discutir se vale a pena, pode-se discutir se a democracia do Brasil precisa realmente disso, se nós já não estamos seguros o suficiente, pode-se discutir todas essas coisas no legislativo. Os deputados, os senadores devem discutir isso. Pode-se ouvir especialistas, pode-se pesquisar com relação ao mundo, o que está acontecendo, e pode-se não aprovar algo dessa natureza como não foi aprovado. O que não pode é um juiz atravessar a linha para barganhar, sair do seu poder para barganhar politicamente. O que não pode é um juiz militar politicamente com relação a isso. E foi isso que o povo foi dizer nas ruas. Ô Barroso, você não pode militar. Ô Barroso, a gente não quer ouvir a sua opinião pessoal. Ô Barroso, você não tá aí para isso. Ô Barroso, não é a sua vontade. Nós elegemos parlamentares para discutir essas questões. São os parlamentares que devem ouvir as vozes das ruas. São os parlamentares que devem se atentar sobre a vontade popular. São os parlamentares que devem ter a sensibilidade para analisar o cenário e definir as leis. Cabe a você o papel de ser o cumpridor das leis e de zelar para o cumprimento das leis como juiz. E dentro disso aí, a partir do passo do ministro Barroso, nós tivemos aí a clara discussão e a necessária discussão da importância do STE. Até onde esse tribunal é importante e até onde ele não é mais um cabide caríssimo que nós temos. Uma vez que o Brasil é o único país do mundo que tem um tribunal exclusivo para isso e com tantos poderes. E, às vezes, até atravessando a linha dos seus poderes, porque ele tem tanto poder que ele acha que tem todos os poderes. E esse é um problema do cara que tem poder. Ele acha que tem todos os poderes. E é aí que é preciso uma moderação. E foi o que a manifestação dos dias 7 fez. Ela colocou um start, ela entrou no processo. Vamos moderar isso aqui. As ruas foram moderar as ações dos poderes. As ruas foram dizer ao parlamento, exerçam o poder de vocês. Nós os elegemos para isso. As ruas foram dizer ao judiciário, exerça tão somente a função de vocês, não atravessem a linha. As ruas foram dizer ao presidente da República, exerça o seu poder de mandatário da nação. Foi para isso que o elegemos.
E se tiver que eleger outro, nós vamos eleger outro em 2022. Mas nesse momento, o povo quer você exercendo a função de presidente. Foi isso que nós dissemos nas ruas no dia 7. Eu dou uma pausa aqui nesse vídeo com essa reflexão sobre o dia 7. E eu queria dizer o seguinte: como foi importante, como foi fundamental, como foi sadio para a democracia brasileira e como a democracia brasileira avançou a partir dessas pautas, dessa discussão que se colocou nas ruas, sem interferência de qualquer outro setor sindical, movimento, já ABC, partidário. O povo se colocou como soberano, como sadio, maduro, acima dos sindicatos. O povo se demonstrou esclarecido. E isso, meus amigos, tenho certeza, está refletindo no mundo inteiro, está refletindo no Congresso, está refletindo no Judiciário, está refletindo no Executivo. E é porque está refletindo no Executivo que nós tivemos a nota à nação do Poder Executivo do Presidente da República. E o próximo vídeo eu quero falar então sobre as consequências pós-manifestações do dia 7 de setembro de 2021. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, até pra gente dar uma pausinha nesse vídeo que tá um pouquinho longo, mas porque o assunto é longo, tá bom? Então fica aqui a nossa primeira parte e vamos daqui a pouquinho partir para a segunda parte.